Aí eu cheguei lá, cara, me chamaram pra jantar e era uma apresentação de vendas, mano. Pirâmide da tua cara! Oi, eu sou o Caio Freitas, diretor de novos negócios do Mosquite. Eu sou Eduardo Rodrigues, diretor de operações aqui do Mosquite. Já também fui enganado por um esquema de pirâmide. A gente hoje vai falar um pouco sobre assuntos bem importantes na vida de um vendedor, que é a apresentação comercial. Como é que eu vou fazer? Eu vou chamar o cara para jantar na minha casa e aí eu apresento o produto para ele. Não é assim? Não é assim. A ideia é que a apresentação ela tem que ser formada numa intenção final. A intenção é guiar esse cara para ele chegar à conclusão de que sem o teu produto ele não vai ter o mesmo resultado do que com ele. Então, quando tu monta a apresentação, tu monta ela pensando em etapas que tu tem que passar para chegar nesse resultado final. É que a grande parada da apresentação é que ainda existe muita empresa que subestima o quanto tu tem que se empenhar nessa etapa, né? Ah não, o meu vendedor precisa saber entender o produto dele e ele coloca um pouco do jeito dele ali para fazer a venda e já super funciona. É que não é bem assim. Claro que existem casos e casos, como a gente sempre fala, mas em geral, tu ter uma apresentação significa que tu vai ter uma padronização de tu saber o que esperar de uma explicação, o que tu tem que entregar. Quando tu vai montar uma apresentação de fato do que tu vai entregar, não é só o meu pitch, o meu elevator pitch, o que eu tenho que falar se eu entrar no elevador com o Steve Jobs, que não tá mais vivo. Mas assim, o que eu tenho que fazer de fato? Não é só o que tu precisa falar, mas também o que tu precisa mostrar. A gente fala ainda as pessoas acham muito estranho quando a gente fala, não, a gente tem uma apresentação em PDF ou um PowerPoint. Nossa, vocês ainda usam o PowerPoint? Não é a gente ainda usa. É uma parada, é uma ferramenta extremamente foda pra gente conseguir atingir alguns objetivos que a gente tem, né? Se usar ela com a versatilidade certa, se tu realmente desenhar isso pensando no resultado final, que é guiar o teu consumidor, o teu potencial cliente a uma conclusão, a chegar a uma conclusão. E o legal é fazer como o diretor do Wall-E falou, você nunca entrega 4, você dá 2 mais 2, deixa o cara chegar à conclusão do 4. Então, quando que eu vou montar uma apresentação? Eu tenho que saber o que eu vou fazer em cada slide. Ah, mas eu não uso PowerPoint, eu uso Prezi, eu uso... Não importa. Tu tem que saber o que tem que ser dito ali. E quanto mais texto tu colocar, mais tu tá disputando o que tu tá falando com o que ele tá pensando, porque ele tá lendo. É impossível ele não ler, ele não consegue evitar. É mais forte do que a tua... Do que qualquer coisa. Tu quer ler, tu é curioso. Então tu começa a ler e tu fica... e o vendedor usando o pitch dele, suando, é agora que eu vendo, e o cara não prestou atenção em absolutamente nada no que tu falou. Mas aí eu te pergunto, Caio, tem técnica pra isso? Tem muita técnica pra isso, tem muitas coisas legais que você pode utilizar, e a melhor delas, storytelling, contar uma história. A pessoa ela vai lembrar da história, ela não vai lembrar do gráfico, ela não vai lembrar do dado, ela não vai lembrar da foto que tu mostrou, ela vai lembrar da história que tu contou. A minha preferida é a história de um colega de trabalho meu, vou chamar ele de, sei lá, Dudu. Um cara que ele um dia tava em casa... Tô nervoso, tô realmente nervoso. Um dia ele tava em casa e aí ele decidiu comer pinhão. E aí ele disse, não, vou comer pinhão e tal, vou fazer pinhão. E no caso a panela de pressão dele explodiu fazendo pinhão. Ele saiu pra ver o telefone no quarto... E nisso explodiu. Eu quero me defender que ela explodiu. Não é porque eu fiquei muito tempo no quarto, nem nada. Eu saí do lado dela e ela explodiu. Sorte que ele ainda tá aqui do nosso lado vivo. Segue a foto pra você. Coloca a foto da minha cozinha de como é que ela ficou aqui, por favor. Tomara que o cara que eu alugo o apartamento não acompanhe o torcedor. Uma reforma bem pensada depois de um trauma para nunca mais comer pinhão nem cozinhar nada no panela de pressão. E a gente tem uma história muito legal. A gente tem uma história válida ali no meio. O storytelling ele me ajuda a saber disso. Ele me ajuda a realmente tornar mais memorável. Pô, o melhor episódio do Toxicity é aquele que eles mostram a cozinha do Dudu depois de explodir. Porque a história ela dá um... Legal pra vocês, tá? A história ela dá um outro peso. A história ela torna muito mais memorável. Eu posso falar de características técnicas, posso falar de descrever a panela dele, posso descrever... Só que nada disso adianta. Eu vou guardar a foto para mostrar só no final, para realmente bater no momento certo, onde o interesse está mais alto, onde o cara está mais apto a querer saber o que aconteceu, aí eu vou revelar. E tudo isso eu vou fazer conforme a dinâmica que eu escolhi para contar a minha história. É como um filme, é como uma música que segue um roteiro, ela vai ter um momento de alta, ela vai ter um momento de baixa,
A tua apresentação comercial, ela tem que seguir essas mesmas regras. Tem que ser uma montanha-russa. Tem que ter um momento de estar subindo e aquela expectativa crescendo e tua barriga formigando, tu fala, tomara que seja só nervosismo e não diarreia. Aí quando tu chega lá e você, ela cai, faz looping, aí tu não entende o que aconteceu, mas no final tu sai extasiado. Era diarreia. Não, sai extasiado e sujo. Mas no final tu quer participar daquela experiência de novo, tu quer ir de novo, e por mais que sempre vá ser legal tu ir na montanha-russa, nenhuma se compara à primeira vez, porque tu não sabe o que vem depois da curva, tu não sabe o que vem depois da descida. E a apresentação de vendas, ela tem que seguir essa mesma linha de raciocínio. O cara lá do outro lado, ele não tem que saber qual que é o próximo slide. E tu, como vendedor, tu tem que o teu próximo slide ser o que tá na cabeça do cara. Ele deve estar pensando agora, putz, mas como é que será que ele consegue colocar isso num software? Ele, pô, o teu próximo slide é o software. O cara, ele sabia que eu ia perguntar isso. É mágico, gente. Quando a apresentação ela encaixa com storytelling certinho, com as técnicas, com um ritmo legal, é mágico, é mágico. A ideia é que com esses apoios visuais fique mais fácil o teu trabalho. Não ter uma apresentação no PowerPoint, mas eu abro o meu sistema e faço uma demo. Legal, só que é muito mais trabalhoso para novos vendedores, para pessoas que acabaram de começar, saber qual é a lógica que eles vão seguir, porque, poxa, um sistema deve ter um monte de tela, deve ter um monte de lógica por trás. Então ter uma historinha, ter um começo ali, vai facilitar demais esse processo para rodar. Falando em escala de headcount, de equipe, replicabilidade, é uma palavra difícil. Mas quando a gente olha para esse lado, quando tem um padrão de apresentação, tu precisa ensinar o vendedor aquele padrão, a ele entender a ferramenta, mas é um treinamento muito mais simples do que ele ter que criar tudo aquilo do zero e criar a forma dele apresentar a tua solução. Então tu reduz aí, sei lá, pelo menos pela metade o tempo de rampeamento desse cara, e ele já tá fazendo a apresentação, e durante apresentações que ele tá fazendo, tá aprendendo coisas novas também, e tu já tá conseguindo escalar, já tá começando a trazer dinheiro para dentro de casa, fazendo o salário desse cara se pagar também. Durante essa apresentação, tenha muito nítido quais são os pontos que você quer marcados. Pô, esse aqui é o primeiro momento, onde eu faço uma abertura. Isso está definido? Legal. Agora da abertura, para onde é que você vai caminhar? Você já vai mostrar preço? Não, você vai falar um pouco do conceito de onde surgiu, por exemplo. Você vai falar um case para validação social. Depois você vai, sei lá, bater numa situação que não ocorreu do jeito certo, porque o cara não estava usando o teu produto, para ele parar e pensar, poxa, isso aí está acontecendo igual a minha realidade. Agora eu quero ver o produto. Aí você mostra o produto? Não, você segura um pouquinho. Lembra de fazer como uma montanha-russa, que aí pode funcionar de uma maneira mais assertiva, e chegar na parte da negociação, a última etapa da apresentação, vai ser muito menos trabalhoso, vai ser muito mais fácil, porque você guiou... Orgânico, né? Orgânico. Você não precisa... agora eu vou falar de preço, agora... Não, cara, agora é a parte mais tranquila. Ele já tá curioso, ele já tá no momento certo, você cozinhou, marinou, deixou tudo direitinho, agora é só... Agora tem que servir, meu parceiro. É só servir. Beleza? Sirvam essa experiência, sirvam essa experiência para os seus clientes, mas curtiu a ideia, tem dúvidas, mandem pra gente, indiferente de qualquer tipo de rede social que tu tenha chegado nesse vídeo, mandem pergunta, mandem sugestões de conteúdo, fiquem à vontade, e quer saber um pouco mais de como montar a apresentação? Dica! Tem um vídeo sobre gatilhos mentais no nosso YouTube, tem um vídeo sobre ancoragem no nosso YouTube, tu vai usar tudo isso para montar uma puta apresentação de venda, beleza? Golaço! Roubou meu momento. Roubei. Porra, roubou meu time. O mais legal de gravar o vídeo é o negócio de falar! Eu venho aqui só botar esse negócio!